Boa noite, pessoal. Meu nome é Ciro. Aqui do meu lado está o mestre Júlio. Ao lado do mestre Júlio está a Sabrina. Para nós é um prazer receber vocês aqui. Vou tentar ser o mais breve possível, porque eu acho que nas perguntas muita coisa boa pode surgir. Daqui a alguns minutos já passo a palavra para o mestre Júlio, e nosso plano é ter uma conversa aqui muito aberta, né, muito franca, tranquila, sem muita formalidade, e no final assim, da nossa conversa aqui nesse espaço, a gente vai para a exposição. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que ainda não viram a exposição. Inicialmente, o nosso plano era fazer a conversa lá dentro da galeria, mas por questão do projeto discográfico, de ocupação, né, do público e outras, a gente está aqui nesse espaço. Eu quero, primeiramente, agradecer à Secretaria de Cultura de Belo Horizonte. Essa exposição Deslimites da Memória é realizada com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, e também agradecer ao nosso patrocinador, a MGS, e também ao Museu Mineiro e à Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais, que estão possibilitando para a gente esse apoio aqui incrível de expor no Museu Mineiro. A gente está recebendo assim, ajuda, apoio, infraestrutura, pessoal técnico e administrativo o tempo todo trabalhando na exposição. Agradeço bastante esse espaço, em nome da Wanda, que está aqui atrás. Obrigado, Wanda. Bom, eu vou falar rapidamente do conceito do trabalho e passar a palavra ao mestre Júlio. Eu conheci o mestre Júlio em 2011, 2012, em Belém do Pará. Ele é de Fortaleza, Ceará. Eu sou mineiro, de Araxá, mas moro em Belo Horizonte já há uns mais de 15 anos. E, bom, a gente se encontrou num terceiro estado, que é o estado do Pará, após uma palestra do mestre Júlio sobre o trabalho e a carreira dele de fotopintor. No final eu cheguei, cumprimentei, agradeci, falei do meu entusiasmo com aquilo que eu tinha ouvido, e ele me deu o cartão dele e disse: quando for a Fortaleza, me procure. E, bom, comigo não tem conversa, assim, não tem, assim, melindre, né? Então, se me convidou, eu vou. E fui mesmo, né? Bati na porta do mestre Júlio, cerca de 2, 3 meses depois. E, bom, de lá para cá começou uma amizade. Antes desse trabalho começar, a gente se viu várias vezes, falou por telefone durante muitas horas, trocamos muitos e-mails, isso ainda sem a ideia desse trabalho, só pela nossa afinidade e amizade. Até que em 2016, eu concebi esse trabalho, que teve muitos caminhos para chegar até aqui. Um deles, porque esse é um trabalho que ele é uma certa virada na minha carreira como artista, porque até então eu trabalhei dentro de uma abordagem documentária que tradicionalmente, tanto no cinema quanto na fotografia, eu não trabalho com cinema, mas trabalho com a fotografia documentária, mas tanto no cinema documentário quanto na fotografia documentária, há uma tradição em que o grande interesse dos documentaristas cinematográficos e fotógrafos está no outro, em conhecer e falar e experienciar o outro. Claro que há exceções, documentaristas tanto no cinema quanto na fotografia, que falam de si, né, e do espaço do eu, da própria imagem, subjetividade, mas esses são casos mais raros. A rigor, o documentarista trabalha com o outro. E, num certo momento, em 2016, eu percebi que, talvez um outro, um dissemelhante a mim, naquele momento, ele não estaria nem numa diferença econômica, como foi o caso da série Dandara, que eu fiz em 2014, e também não era uma diferença geográfica, como
né, vários trabalhos que eu tenho feito desde 2011 no estado do Pará, em Belém do Pará. Mas percebi que esse encontro com o outro, com essa diferença, essa alteridade, ela estaria no conceito de juventude. Já nesse momento de 2016, eu percebi, opa, eu acho que eu não pertenço mais a esse conceito. E que tal, então, falar desse outro que é a juventude? E aí, numa virada, eu percebi que o melhor caminho para falar sobre essa temática não era a abordagem documentária que eu trabalhava até então. A isso somou o meu desejo antigo de trabalhar lado a lado com o mestre Júlio. Então, aqui, por meio da fotopintura, a gente está falando de pessoas atuais, contemporâneas, jovens, na faixa, né, quando foram fotografadas, na faixa dos 20 anos, de 19, 17 para 20 anos. E, bom, numa primeira fase do trabalho, eu mapeei esses jovens, meninos e meninas, nas redes sociais. Algumas poucas eu conhecia pessoalmente, como a Bruna, que está aqui atrás. Num segundo momento, eu convidei esses jovens a performarem para uma câmera antiga dos anos 60, uma câmera analógica de médio formato, as atitudes que elas tinham nessas selfies que eu vi nas redes sociais. Então, encontrei pessoalmente com elas, fotografei, mas pedindo que elas repetissem aquilo que estava no Facebook e no Instagram. Num terceiro momento, essas fotografias preto e branco, elas são ampliadas em laboratório analógico, artesanal, e numa quarta etapa eu levo essas ampliações até Fortaleza, até meu amigo mestre Júlio, para que ele finalize os retratos com a fotopintura. E, bom, aqui tem um exemplo que foi feito hoje, né? A cópia fotográfica ela já veio pronta, feita em laboratório pelo mestre Júlio, e foi finalizada com os pigmentos aqui. Bom, a partir dessa pequena introdução, vou passar a palavra para o mestre Júlio, e daí em diante a gente conversa aqui abertamente. Bom, em primeiro lugar, meu boa noite. Eu já falei disso, vocês não podem mensurar minha alegria em estar aqui. O Ciro tem sido... O Ciro foi aquilo que a gente chama de um milagre na vida da gente, né? Mais um que acontece na minha vida. E o meu encontro com o Ciro foi assim como um retornar ao princípio daquilo que eu fazia. Quer dizer, minha vida no momento que eu encontrei o Ciro era trabalhando já de forma digital, porque os materiais fotográficos que ofereciam condição de você pintar sobre eles, eles praticamente desapareceram, não existia mais esse material. É tanto que em Fortaleza, no final de tudo, mais de 50 estúdios desapareceram completamente. E no Brasil, todos eles. A gente não encontra mais referência nenhuma de fotopintores. Existe hoje ainda pessoas trabalhando de forma digital, mas sem o menor conhecimento do que seria a fotopintura em si. Então, eles viram montadores, pegam uma cabeça, põem paletó, põem um fundo que querem, e é muito comum botar numa cachoeira, botar num jardim, uma coisa semelhante, e até os clientes aprenderam a fazer isso, a pedir um retrato de casamento, botar numa cachoeira, um absurdo. A pessoa casada numa cachoeira é de lascar, né? Então, para mim foi, assim, além das alegrias todas, ter que retornar ao passado. É tanto que a fotografia comigo, eu passei por todas as etapas dela. E vivi praticamente o auge da fotopintura, quando a gente produzia em torno de 3.000, 2.000, 2.500 peças, isso por mês. Você imagina a demanda dessa, como era isso nas casas, né?
Eu estou falando em termos de Brasil. Eu devo ter feito na minha vida em torno de 1 milhão de fotografias, só eu. Então, isso é uma coisa assim, até impensável, você passar pela sua mão com 60 e tantos anos de profissão, em torno de 1 milhão de fotografias, de fotopinturas, né? Então, o Ciro me deu essa alegria, me deu o prazer de retornar a botar minhas mãos na tinta, porque até então eu estava trabalhando com tintas virtuais. Você abre o computador e o Photoshop te oferece essa condição de você ter toda a minha ferramenta ali. Você tem borracha limpa-tipo, você tem esfuminho, você tem algodão, você tem as tintas líquidas e pigmentos de toda a ordem, eles estão ali para você poder usá-los e poder desenhar também ali. Quer dizer, você pega uma fotografia praticamente que não tem mais a menor condição e você recupera de forma digital, deixando ela nova. Depende de você ter passado por isso aí. Soube fazer à mão, você vai saber fazer também no computador, que as pessoas às vezes me perguntam. Eu achava melhor quando você fazia à mão. Eu digo, não, eu não faço com os pés, continuo fazendo com as mãos. Só que o cavalete agora é outro. Em vez de ser o monitor, é apenas ou melhor, em vez de ser um cavalete, é um monitor. Você não suja as mãos como eu estou fazendo agora, que é uma grande alegria você pôr sua digital naquilo que você está fazendo. Você saber que continua praticamente sozinho, expondo em todo canto, fazendo para todo mundo, recebendo esse calor humano que eu recebi aqui de vocês. Isso, você não pode mensurar isso, não pode colocar isso, porque tudo isso é subjetivo. O que eu estou passando só eu sei. Hoje à tarde eu chorei aqui de alegria, numa despedida, porque amanhã eu vou voltar para Fortaleza e você não sabe a saudade que eu já estou sentindo. Ontem eu tive uma noite horrível, não consegui dormir, já pensando nessa possibilidade de ir embora. Então, eu vou deixar para que o Ciro continue e vou deixar vocês à vontade para qualquer tipo de pergunta. Entendeu? Bom, só antes de passar o microfone aqui para circulação, aqui eu tenho alguns exemplos, né, cópias feitas em gráfica, né, gráfica rápida, dos trabalhos que estão expostos, né. Vou ficar assim, segurando bem aqui, mostrando alguns. O trabalho, ele tem um conceito que é o encontro de temporalidades. Então, eu acho que dentro da galeria que a gente vai visitar daqui a pouco, a gente tem uma geração de pessoas que nunca apareceu na fotopintura, tem esse encontro. Então, né, é um presente a essa geração, uma novidade a essa geração de pessoas, mas há também aqui elementos que nunca tiveram presentes na própria fotopintura. Então, é uma novidade para as pessoas e é uma novidade para a própria fotopintura, né? E talvez, né, o mestre Júlio vai poder falar mais a respeito. Por exemplo, nessa imagem aqui do Hudson, né? Ele está usando um alargador, né? Aí lembro que o mestre Júlio até me perguntou assim: ô Ciro, o que é esse bicho aqui no couro da orelha dele? Né, então, né, aqui, por exemplo, na imagem anterior, né, que eu estava segurando, é uma fotopintura da Bruna, né, que está aqui presente, e lá na galeria vocês vão poder ver melhor, né? Então, o próprio corte de cabelo dela, e mais do que esse traço físico, né, de um cabelo colorido, ou de um piercing, ou um alargador, uma tatuagem, tem algo que eu acho importante aqui, que me interessa, é uma certa atitude, um modo de
de lidar com a câmera fotográfica por meio das selfies. Então, por exemplo, dentro da galeria vocês vão poder ver certos ângulos, né? Uma foto capturada de cima para baixo, de baixo para cima, um olhar que ele é um tanto oblíquo, né? Diferentemente de uma fotografia, de uma fotopintura tradicionalmente feita por meio das capturas de fotos de documento, que eram sempre frontais, né? Aqui tem mais uma, que é a Jessie. Ela deve estar para chegar, está aqui pertinho. Jessie não está aqui não, né? Agora? Ela estava há pouco aqui, vendo a foto-pintura dela. Bom, a partir disso eu quero deixar aí passando nas mãos de vocês esses trabalhos. E aqui é a Samile, que a foto-pintura dela veio, foi criada hoje. Então eu vou circular o microfone e também essas reproduções e a gente vai conversando. A gente só tem um microfone, então vamos ter que circular. Eu sei que vocês poderiam falar um pouco mais alto, mas para a gravação é importante ter a circulação do microfone, e aí a gente vai fazendo esse movimento. Alguém quer começar? Bom, primeiramente, quero parabenizar o trabalho do Ciro, um profissional que eu conheço há algum tempo, não muito tempo, do mestre Júlio de nome, trabalha com o Eugênio Sávio, já deu, inclusive, uma foto-pintura do Eugênio Sávio. Tá? Meu nome é Alexandre, eu sou professor de fotografia da Escola de Belas Artes da UFMG. Mas o meu interesse, mais a nível assim, de curiosidade mesmo, é perceber que a gente tem, na verdade, um trabalho de dupla criação, Você tem um trabalho aí da pessoa que fotografa, que é o seu olhar, o seu enquadramento, a sua intenção, e você tem um trabalho artístico, no caso aí, o seu trabalho artístico, mestre Júlio, e de quem também trabalha com a técnica, que é a criação, a intervenção, e você fica, de alguma forma, livre também para poder interagir com aquela imagem. Então, eu queria entender um pouquinho essa leitura da produção artística dos dois profissionais, digamos assim. Tanto essa questão de quem produziu a imagem, a concebeu primeiramente no ato fotográfico, vê-la de alguma forma transformar em outra imagem que a princípio não era a concepção de quem a fotografou. Às vezes ela tinha ali uma concepção, uma ideia do que seria aquela imagem, e ao passar para outro profissional que vai utilizá-la como matéria-prima, como referência inicial, cria uma outra imagem. E nesse ato de criar, eu queria entender um pouco, porque não é da minha linha de trabalho, mas é uma curiosidade, entender como que você começa a mesclar, os tons, as cores, as texturas, porque é um ato ali criativo, fora da fotografia, porém a partir dela. Bom, Alexandre, eu vou começar respondendo, e aí eu passo para o mestre Júlio, mas eu tenho reiterado que esse é um trabalho de dupla autoria, é um trabalho coletivo, como era feito nos estúdios de fotopintura. Hoje, à tarde, eu até mencionei isso, que os artistas contemporâneos muito têm se falado no coletivo, na autoria coletiva. E os estúdios de fotopintura já eram um coletivo desde seu início, porque cada profissional dentro do estúdio ele fazia a parte. Então, a pessoa não recebia o original, preto e branco, e fazia a fotopintura do início ao fim. Era uma linha de produção, em que cada um ali no estúdio fazia uma parte do processo. O mestre Júlio, hoje, ele é a pessoa que detém a memória e o conhecimento técnico da fotopintura, porque, à exceção dos outros, ele foi uma pessoa que passou pelo processo do início ao fim.
né, do laboratório à afinação do retrato. E aí, bom, para mim, esse é um trabalho que, desde seu início, ele é de dupla autoria, mas em que cada parte do processo deteve um protagonismo maior ou menor. Antes de eu começar a fotografar, a primeira coisa que eu fiz foi propor para o mestre Júlio o trabalho, porque se ele dissesse não, nem as fotografias eu teria feito. Então, ele já era coletivo na concepção. E, bom, falando um pouco desse protagonismo, e aí eu passo a palavra para o mestre Júlio, com relação a essa finalização do trabalho com os pigmentos, eu, né, assim, tive total confiança e carta branca. A única referência que eu precisei dizer ao mestre Júlio foram as cores de cabelo, porque eu achava que era uma informação ali né, da própria selfie, né, na qual eu me inspirei, que seria importante para o conceito do trabalho. No mais, total confiança aqui no resultado. Para mim era uma grande surpresa, né? Alguns eu acompanhei do início ao fim, outros, quando eu chegava lá no ateliê, já estava pronta e eu tinha aquela surpresa, assim. Então, bom, como o Ciro explicou, o hábito que a gente tinha dentro do estúdio era que era um coletivo. Lá não, como os estúdios antigos de pintura, e as pessoas que leem um pouco sobre o assunto sabem que os pintores nem sempre eles fazem o quadro todo. Quem pintava o rosto não pintava as roupas, quem pintava a roupa não. Você nota que a textura e a maneira de aplicar as tintas eram diferentes uma da outra. Então, dentro dos estúdios de fotopintura, nós tínhamos os retocadores, que eram as pessoas mais importantes do estúdio. E o restante do trabalho fazia com que um seguisse uma linha. Quer dizer, você tinha a reprodução, a ampliação, o colorido, e aí começava o retoque. Antes, se a fotografia precisasse ser convexada, que era ser oval, ser ogival, ser catedral, então ali ela passava por uma prensa, já era uma outra pessoa. Depois do retoque, a sequência continuava a roupa, depois a afinação e o repasse para poder concluir o trabalho, que era ler as observações, saber se estava tudo correto. Então, o meu trabalho com o Ciro, ele já me entregou pronto, que era o quê? Era a ampliação no ponto de pintar. Só que eu não teria uma sequência, porque como eu, desde muito cedo, eu conheço a fotopintura, quer dizer, eu domino todas as etapas dela, quer dizer, eu sempre tive a facilidade para poder me locomover dentro do estúdio em todas as etapas. Eu não tive dificuldade nenhuma em ser retocador do Ciro, ser roupeiro do Ciro, fazer a afinação dos retratos do Ciro. Para mim não houve nenhum problema, até porque isso que as pessoas dizem assim, não, mas como é que você foi fazer fotografia de um pessoal completamente contemporâneo, quer dizer, era completamente diferente da tua época, que você estava trabalhando com fotografias antigas, ou mais antigas, ou de pessoas mais velhas. Nesse caso, eu, na minha cabeça, criei uma maneira de poder lidar com isso, fazer com que eles viessem para meu tempo, trazendo as roupas minhas para que eles usassem, e não eu fosse usar as roupas dele. Então, para mim foi tudo fácil, e isso criou uma coisa bacana, porque você vê um rosto com uma conotação fotográfica, e você vê roupa, fundo com uma outra. Quer dizer, é uma técnica que era do começo do século XX, aplicada numa pessoa extremamente no modelo contemporâneo. E isso, para mim, foi extraordinariamente bom.
ainda dentro dessa questão da autoria coletiva, né, hoje os negativos do trabalho, eles estão em posse do mestre Júlio. Estão lá na casa do mestre Júlio e aí tem papéis, né, alguns papéis ainda para serem ampliados e, bom, eu estou até insistindo com ele porque, em alguma medida, se trabalha também com intervenção no próprio negativo. Aí eu estou já deixando ele à vontade, ele ainda não quis fazer isso não, mas falo em público aqui, fica à vontade. Se precisar intervir no negativo, ele é nosso aí e está tudo certo. É porque interferir no negativo significa que você vai ter que criar o que vocês hoje chamam de máscara. Na época nós chamávamos de contorno. Existem as fórmulas de você contornar. Dentro dos estúdios você contornava com o pigmento, vamos dizer, você usava um guache, o guache vermelho e preenchia. Quer dizer, aquele negativo ele conhece porque eu tenho na minha coleção alguns negativos contornados 35 milímetros. E existe a outra fórmula de você contornar, que era você usar o pigmento líquido transparente. A gente usava na época o mercúrio ou pigmento vermelho, quer dizer, anilina vermelha, que era para poder fazer com que a fotografia tivesse apenas a máscara, quer dizer, passasse apenas o rosto da pessoa e não o restante do corpo, que não interessava a gente. Quando você usa o pigmento transparente, eu estava inclusive explicando isso hoje à tarde, é que você salva o negativo. Você elimina aquilo, mas ele não perde completamente aquela cor. Ele toma uma outra cor, ele fica dentro de uma ampliação preta e branca, ele termina por ficar um pouco vermelho ainda. E se usava muito esse método para carminar os negativos, que são, eu acho que daqui pouca gente sabe o que é carminar um negativo. Era quando o negativo tinha uma sombra muito forte do lado e você usava um pigmento vermelho transparente para passar naquele local. E aí, quando você ampliava, um lado ficava igual ao outro, porque o papel é sensível a vermelho, ele não ficava escuro, preto, como seria se ele tivesse no seu estado natural. Então, eram artimanhas que você usava dentro dos estúdios e na própria fotografia, mas isso é primeiro, deixa-me ver, talvez na década de 30 era que se usava isso, como se usava o retoque de chapa para poder melhorar a qualidade dos negativos, né? Outra pergunta? Eu queria saber como é que vocês dois enxergam essa transformação do trabalho, nos termos assim, de um trabalho que nasce de um lugar muito cotidiano, que é uma fotografia de parede, uma fotografia doméstica, né, que a fotopintura muitas vezes, né, a maioria das vezes, né, o destino dela não é o museu, é a casa das pessoas, né, ou seja, uma coisa bastante cotidiana e trivial, né, e com esse gesto do Ciro, me parece que o Ciro, que já é um cara que vem, apesar de ser um fotógrafo documental, ele também tem essa virada artística, assim, vamos dizer, né, que é uma foto que vai além do documento, assim, né, que alcança um outro circuito, assim, né, de exposição, de visibilidade, de sentido mesmo, assim, né. E aí eu penso que esse trabalho da temporalidade que une vocês dois e une o tempo dessas imagens, né, das imagens dos adolescentes com essa outra imagem, ele também é um trabalho que coloca essas fotografias num outro circuito, né? O mestre Júlio já falou já à tarde da experiência dos museus que você tem exposto, eu vi sua exposição lá na Pinacoteca de São Paulo,
E me parece que há esse movimento assim de leitura, de incorporação assim dessa foto que é trivial, que é artística, mas que não está nesse circuito, para esse circuito das artes, mais especificamente da arte contemporânea, né? Eu queria saber como é que vocês pensam isso livremente, assim. Eu sei que, assim, para mim não importa, são imagens belas e impactantes da mesma forma, né? Mas para vocês. Eu vou falar rapidinho e passar para o mestre Júlio, mas eu pessoalmente, né, eu tenho insistido com, né, a gente assim, tem compartilhado disso, eu sempre estou voltando nesse assunto com o mestre Júlio, que assim, como é que eu diria? É aquilo que é chamado de arte popular, em distinção de arte, ou em distinção de arte contemporânea. Então, isso para nós simplesmente não existe. Em certos momentos, né, de conversas com outras pessoas do meio artístico ou não, jornalistas, houve uma tentativa de dizer a união da arte contemporânea com a arte popular. Eu categoricamente disse, não é isso, porque essa distinção para nós já não existe. Como é que a gente pode juntar duas coisas que não estão separadas, né? Agora, nessas questões a gente sabe que de circuitos de visibilidade, né, aí tem mil questões institucionais e de mercado e, né, quem sabe essas fotopinturas que estão dentro das casas talvez ganhem um mercado financeiro da arte, como, né, já aconteceu com muitos artistas e fotógrafos que, enfim, né? Bom, não sei se estou respondendo com competência, né, essa pergunta, Fernanda, mas eu acho que o que eu posso acrescentar ao que você disse é isso. Para a gente, essa diferença não existe entre a arte popular e a arte contemporânea. O mestre Júlio, ele, né, no meio institucional da arte, ele já tem uma carreira assim, mais longa do que a minha, né? Como artista, certamente, que já são 60 anos de carreira, mas como, né, ocupando esse espaço institucional dos museus, já tem uns 15 para 20 anos, né, Júlio? Então, em 2014, se eu não me engano, né, você pode me corrigir se eu estiver errado, o mestre Júlio teve uma exposição individual na Pinacoteca do Estado de São Paulo, com o trabalho dele no digital. Então, acho que ao longo desses 15, 20 anos, esse espaço, né, com outros artistas, outros produtores, curadores e curadoras. E, bom, essa exposição, esse meu convite a ele é mais uma, né, mais uma realização dentro desse quadro de trabalho que o mestre Júlio tem ganhado aí nesse espaço institucional da arte, né? Bom, para mim, fotopintura, em primeiro lugar, ela é a minha vida, né? Fotografia tem uma coisa que a gente coloca o seguinte: fotografia também envelhece. Então, os estilos também envelhecem. É só você começar a fazer um passeio pela fotografia e você vai encontrar os daguerreótipos, os calótipos, ambrótipos, ferrótipos, chapa úmida. E aí você começa com as fotografias sobre suporte de papel. E aí começa a interferência do homem na fotografia. Mas ela também perde o seu status, né? Ela vai perdendo, cada estilo vai sendo superado por outro. Existe o congelamento da imagem que a gente faz com que ela permaneça. A gente acha que a fotografia, ela não morre, ela envelhece, ela sofre com o lidar das pessoas. Porém, as pessoas que têm visão como Ciro, que consegue visualizar
aquilo que Deus nos deu, existem as pessoas com esse poder. Deus nos dá o passado e o presente, ele consegue perceber o futuro com facilidade, não é? Então, eu vivi com o Ciro, estou vivendo com o Ciro um momento da fotopintura renascida, ressuscitada. É o Lázaro nesse momento. Então, ele fez com que a fotopintura renascesse para o seu processo natural. A tinta sob o papel, porque ela estaria morta, literalmente morta, até porque hoje não existe fotopintores. Eu digo para vocês, às vezes as pessoas têm medo de dizer, não, talvez, não, existem alguns, eu posso dizer para vocês, porque eu convivo com vendas de fotopintura, e existem vendedores que chegam de Minas para poder fazer retrato comigo, vem de São Paulo, vem do Rio Grande do Sul. Você acha que se existisse fotopintor aqui, eu estaria aqui? Claro que não. O Ciro teria optado por uma pessoa daqui para fazer o trabalho dele. Então, quer dizer, então isso acontece, a gente sabe que é porque não existe, porque os estúdios, eles eram feitos, como eu já expliquei, em linha de produção. Como ele era feito em linha de produção, quem não dominava todas as etapas, com o advento do desaparecimento dos papéis, para que você pudesse fazer fotopintura sobre o papel, acabou. Hoje o que as pessoas fazem são arquivos para mandar copiar. É a inversão dos valores. A gente ampliava e pintava. Hoje você pinta e amplia. É uma mudança. Então, isso que aconteceu com o Ciro, que está acontecendo com o trabalho dele, é um trabalho apenas de ressurreição. Ele é o Jesus Cristo da fotopintura. Ele ressuscitou o Lázaro. Né? Então, ele conseguiu esse milagre. E a fotopintura renasceu. Quer dizer, de forma a você deixar a sua digital ali, você sujar suas mãos. Então, na tinta, aquilo que é extremamente salutar. Me perguntaram uma vez qual era a diferença entre fotopintura feita no Photoshop e fotopintura feita no cavalete. Eu digo, é apenas o lavar minhas mãos de tarde, porque para mim não há diferença, é a mesma coisa. Quem quiser experimentar, mande um original para mim, eu faço e depois ele vai ver se a fotopintura não é igual a essa que está aí. Porque eu não vou abdicar do direito de fazer as coisas a meu modo, e não ao modo que as pessoas querem que sejam feitas. Eu não vou montar uma fotografia por trás, ou melhor, montar um fundo de um retrato com a cachoeira atrás, é impossível. Impossível, eu não vou fazer isso. É porque eu já fui traído pela fotografia miseravelmente quando ela me tirou o direito de sujar as mãos no meu trabalho. Eu não iria traí-la, não ia responder da mesma maneira que eu, quer dizer, seria uma forma de eu ser tão venal quanto ela. Não sou, vou ser sincero até o fim dos meus dias. Vou fazer foto, pintura, como sempre faço. O mestre Júlio está sendo modesto com relação ao papel dele nessa ressurreição, né, da fotopintura, porque o que eu fiz foi pensar e ter a competência de conseguir os recursos aqui por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né, para conseguir, né, esses papéis e viabilizar as condições materiais para isso, né, mas é um grande trabalho seu aqui. E eu sou um grande entusiasta do trabalho feito no Photoshop, né, no digitalmente pelo mestre Júlio, porque é isso, é a mesma coisa. Então, assim, não é montagem de uma cabeça, como ele falou hoje, no corpo do terno do Gianecchini, é realmente criar, assim, jogar a cor
digitalmente como se fosse tinta, e trabalhando com o dedo, mas com o dedo no mouse, e puxando, fazendo luz e sombra. Esse trabalho, particularmente, ele precisava dessa materialidade da fotopintura pigmentada por um conceito, o conceito do trabalho, que é o encontro de gerações, o encontro de temporalidades. Então, esse trabalho ele não faria sentido feito com a tecnologia, que é a tecnologia acessível por quem tem a idade de quem foi fotografado para o projeto. Precisava disso, né? Mas de nenhuma forma é nostalgia, né? Mas, bom, tendo feito isso, né, viabilizou, além do trabalho, muitas emoções, né, entre a gente. Passar o microfone mais uma vez. Quem gostaria? Só uma curiosidade mesmo, sabe? Essa tinta que o senhor usa, que tinta que é? Tinta para pintura? Tinta a óleo? O que é? Bom, eu vou dar uma resposta à senhora. Assim, fotopintura, ela passa por diversos processos. Existia do Crato, porque ela faleceu, uma pintora famosa que ela usava tinta a óleo. A gente, dentro dos estúdios, não entendia aquilo fotopintura. Aquilo chamava-se colorir o retrato. Então, você pegava uma ampliação feita virada a sépia, à base de ferro cianureto e na base de sulfureto, e aí você coloria, apenas coloria. Aquilo ali, se você me entregar uma pessoa qualquer pessoa, independente de idade, de curso acadêmico ou não, com 3 dias eu deixo ele fazendo aquele tipo de pintura. Porém, esse tipo de pintura aqui, você usa pigmentos secos, líquidos, e aí o restante é você. O restante são suas mãos. O material que a gente usa é esfumim feito de papel, pincel, borracha limpa tipo. Os pigmentos são esses pigmentos que você vê em parede. São tintas xadrez. Existem outras que não são, como, por exemplo, o azul da Prússia, o branco, o dióxido de titânio, que não é. E a gente usa todos esses pigmentos para poder fazer a fotopintura. A borracha limpa-tipo é uma das figuras mais importantes nesse meio, porque ele é responsável por esses cabelos, pelas luzes da roupa e assim sucessivamente. Mas a fotopintura em si é isso. Agora, existe também a fotopintura feita só com pigmentos líquidos. Você pega aqui mesmo, coisa tem uma foto dessa que eles trouxeram para me mostrar como fotopintura, e ela não é fotopintura, é uma pintura sobre fotografia. Porque dizem que, na minha concepção, a fotografia é tão importante que não tem uma fotografia que esteja só e que não esteja acompanhado por um texto. Então, dificilmente você vai encontrar um texto sem fotografia. Geralmente tem uma fotografia e um texto, mas dificilmente você vai encontrar um texto sem fotografia. Então, é a importância dela sobre todos os aspectos na vida da gente. Você é criança, bate uma fotografia, quando você olha a fotografia que você bateu, você faz uma viagem rapidíssima, como que fosse assim a velocidade da luz, até o encontro de você mesmo. Então, a fotografia faz esse milagre, obra os milagres, né? Mas, infelizmente, a gente tem que... A fotografia envelhece e morre se não for cuidado. Infelizmente, dentro dos museus, dentro dos locais de preservação, é uma pena. As pessoas entram com os sapatos do jeito que estão, vêm da rua e entram dentro dos centros. As pessoas não usam luvas. As pessoas não têm preocupação com a própria vida e estão preocupadas com a vida da fotografia.
A fotografia, ela passa por processos químicos desde o momento do nascer do papel. Papel, aí você começa com a base. Depois você vem para os reagentes químicos para poder fazer a parte sensibilizante. Depois você vem para revelação, só químicos. Depois você vai fazer a fixagem daquilo, só químicos. E não lava a fotografia, porque as pessoas hoje estão preocupadas, ou mesmo antigamente estava preocupado com o custo do pagamento da água. Lavava pouco e as fotografias chegam em estado deplorável para ser cuidado. Porém, chegam completamente lotadas de químicos. E as pessoas estão preocupadas em salvar a fotografia que já está na UTI. E você, que pega naquilo, que cuida daquilo, que respira aquilo. Porque a máscara que você usa, pouco importa. Ela tem 3 horas de duração e olhe lá. Se a carga for pequena, ela tem 3 horas. Aquelas luvas não impedem de você ter contato direto com tudo. Porque aquilo que as pessoas chamam de climatização não tem nada a ver com a climatização da fotografia para o nosso padrão de umidade do tempo, de nada. Os papéis são fabricados nos Estados Unidos, Europa, clima completamente diferente do nosso clima aqui. E aí a gente tem que ter sérias preocupações com quem cuida da fotografia e preocupação com a fotografia. E a melhor maneira é tentar preservar a fotografia antes dela chegar para os centros de recuperação, porque é uma UTI muito mal cuidada. Dentro da galeria, vocês vão ver que o trabalho ele tem 2 fases. Tem alguns painéis que estão colocados no centro da galeria, e aí tudo que está por dentro dos painéis são obras criadas na fase preliminar do trabalho em 2016. Então, nesse momento, eu que estava em diálogo, apenas por telefone com o mestre Júlio, não tive a clareza do modo como as ampliações deveriam chegar. Então, elas são ampliações que foram feitas de toda parte do negativo. Então, nesse momento, o que houve, como o mestre Júlio falou, foi a coloração. E aí, numa fase posterior, que foi já com os recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, aí sim as ampliações foram feitas dentro dos moldes dessa que está aqui, e as que estão nas paredes da galeria, que é apenas do fotográfico, o rosto ele é ampliado. Então, o que ele disse, a fotopintura não é pintar, colorir um preto e branco, mas ela envolve uma complexidade muito maior. Bom, vamos passar para a última pergunta, e a partir daqui a gente faz a visita guiada na galeria. O museu ele tem que estar fechado às 9 horas, então a gente tem ainda algum tempo, mas não tanto tempo. E antes da gente ir para a galeria, se por acaso alguém chegou mais para o final e não assinou a lista de presença, eu queria pedir essa gentileza, tá, de assinar a lista, isso é muito importante para nós. E, bom, vou passar aqui para a última pergunta. Quem gostaria? O Ciro, preciso a gente falar de uma coisa dessas fotografias que o Ciro estava falando, que o Ciro é um menino que vive na fotografia, porém, quando ele chegou lá em casa com as ampliações, a gente teve que usar de certas artimanhas, por exemplo, de trabalhar com iodo em cima da fotografia, coisa que o Ciro nunca tinha visto e não imaginava que existisse, para você rebaixar, diminuir, criar a condição de trabalhar nela, você trabalha com iodo. E é uma coisa que você... Como iodo? Como você trabalha em cima de uma fotografia em preto e branco com iodo? E aí ele sabe o que foi que a gente fez
porque a fotografia, a fotopintura é assim, um aprendizado. Você, em vez de aprender fotopintura, você aprende tudo sobre fotopintura e sobre fotografia. Então, a gente começa a entender de preservação, começa a entender de... são todos os cuidados que você precisa ter. Começa a entender o que representa a fotografia nos nossos dias e o que representa para as pessoas que querem a fotopintura, o que representa a pessoa. Então, a gente até encontra explicação para certas coisas na fotopintura, mas é super interessante e divertido você entender como cada pessoa quer ter uma personalidade diferente a partir do momento que manda fazer uma fotopintura. E eu não estou falando das pessoas que o vendedor vai lá, porque o vendedor induz. O vendedor diz para ela que você precisa isso, você precisa botar um terno, você precisa botar um cordão e brinco, você precisa isso. Já as pessoas que nos procuram, que são os consumidores finais, esses, gente, vai me perdoar, mas eles são complicados pra caramba, chega com cada coisa, e você chega a pensar assim, bom, que patologia essa pessoa tem, porque não, cara, a pessoa pede cada coisa, a pessoa pede para erguer busto, pede para isso, pede para fazer uma roupa, quer dizer, tudo. Agora, isso tem uma vantagem para a gente, traz experiência de vida, aprende a conviver com as pessoas, entende as gerações, você passa, inclusive, a analisar as pessoas até pelo local que vive, pelos primeiros contatos. Quer dizer, você vira psicólogo. Eu tenho a maior inveja do Ciro, porque ele é psicólogo de verdade. Eu sou porque convivo com clientes de fotopintura. A grande maioria tem problema. Bom, eu acho que eu vou extinguir a última pergunta para a gente poder ter o tempo ali confortável dentro da galeria. Que tal? Bom, vou reiterar o pedido de assinatura aqui, se alguém não pôde assinar, tá? Vamos lá.